Angélica, dicta deliante nostra delicta, e pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Estamos começando hoje, então, o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Advento significa chegada. Estamos aí vivenciando a proximidade de uma chegada. Por isso o Advento nos lembra, como diz São Cirilo, as três vindas de Jesus. A vinda da encarnação, por isso nos preparamos para o Natal, em que comemoramos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus que habita entre nós, que se torna um de nós. Também nos preparamos para o fim do mundo, quando Jesus vai voltar para a parousia. Então esse tempo nos lembra o fim, no nosso fim e no fim do mundo, na volta de Jesus. Então nós estamos nesse tempo entre a ascensão e a volta. Esse é o tempo de graça para nós. E também há uma terceira vinda de Jesus, que é a vinda espiritual, que é como uma ponte entre as duas vindas, a encarnação, ou o Natal, e o fim do mundo. Essa vinda espiritual, ela ocorre nas nossas almas de diversas formas, mas devemos nos preparar com o espírito de penitência, que é própria desse tempo do Advento, com o sacrifício, e alimentando em nós aqueles sentimentos e pensamentos que a Igreja nos propõe, nos coloca nesse tempo. O tempo do Advento existe exatamente para isso, para não só nos prepararmos para o fim do mundo ou para a nossa morte, em que nós estaremos presentes diante do próprio Jesus como juiz que nos acolhe e que nos julga, mas sobretudo para que nós tenhamos esta preparação diária para esse encontro no dia a dia com o nosso Senhor, seja na sua palavra, seja na igreja, seja também, sobretudo, no sacramento da Eucaristia. Então esse tempo do Advento nos leva a uma grande penitência. A igreja se paramenta de roxo, nos chamando a atenção para olharmos mais para o alto. O roxo nos eleva. Olhar o roxo é para nos fazer olhar para o alto. Como diz Jesus, levantai as vossas cabeças, né? Não há flores no altar, não há o canto do glória, exatamente nos chamando a atenção para esse tempo de penitência. Mas o que a igreja nos apresenta hoje nesse primeiro domingo, nessa primeira semana, que dá o tom de todo o Advento? Jesus fala: quando virdes estas coisas, levantai as vossas cabeças, pois se aproxima de vós a libertação. São Paulo fala: é hora de despertar do sono, pois se aproxima a vossa redenção. Nós tivemos a experiência, alguns anos atrás, da pandemia, e foi um tempo que foi nos imposto muito medo. O mundo foi todo dominado pelo medo, né? Tudo em nome do medo. E qual era o grande medo que se tinha naquela época, e que foi o mecanismo para a dominação total de pessoas, para que todos se submetessem, para que nossas ruas ficassem vazias, nosso comércio se fechasse, as escolas não recebessem mais crianças, todos ficassem em casa, os velhinhos, os idosos apavorados, ou muitas vezes discriminados. Qual foi a causa de tudo isso? Apenas uma palavrinha: o medo. Tudo por medo. Toda dominação se impõe pelo medo. Mas o cristão tem medo? O que é o medo? O medo é uma trepidação da nossa alma em vista da espera de um possível mal próximo, iminente. É só isso. É essa trepidação da alma, a possibilidade de acontecer alguma coisa má. Só isso. Então, nesse sentido, qual é o único medo
que nós podemos ter. É o medo do pecado, o medo do inferno, não medo da morte, não medo de algum mal no sentido material que possa nos fazer, embora isso nos incomode, tenhamos que ter prudência para não abusarmos de Deus. Não vou me expor ao pecado, mas também não vou me expor a algo que possa me ferir e possa prejudicar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Hoje nós vivemos o medo de outras formas e vivemos nessa contínua apreensão. Olhamos o mal do mundo, olhamos o mal que há na igreja, olhamos o mal que há dentro de nós mesmos. Se olhamos o mal do mundo, nós vamos ver guerras, discórdias entre os povos, fome, escravidões, perseguições. Grande apreensão se tem no mundo hoje. A impressão que dá é que tem uma bomba armada e que pode explodir a qualquer momento. Se olhamos os noticiários, ficamos assim, meu Deus, o que está acontecendo ou o que pode acontecer? Isso causa essa trepidação da alma, causa esse medo, é claro. Mas se nós olhamos dentro da igreja também, quanta apreensão, que crise terrível pela qual nós passamos. E é uma crise de fé, onde por alguma fresta, como dizia Paulo VI, entrou a fumaça de Satanás dentro do templo de Deus. E a igreja hoje é como um organismo intoxicado de ideias que são alheias a ela, de um espírito anticatólico, e não católico, mas além disso anticatólico, que vai tomando conta da igreja em toda parte, e que poucos enxergam, ou os que enxergam acham que é tudo muito normal, essa situação pela qual nós vivemos, uma grande apostasia, inclusive dentro da igreja, como dizia Paulo VI, um pensamento neste momento, e ele ficava perturbado com isso, que hoje se questiona a fé. Esse pensamento não católico, em que as heresias vão penetrando em todos os âmbitos da igreja, sem falar nos muitos lugares que estão descristianizados. E se nós olhamos dentro de nós mesmos, quanta luta, quanto sofrimento, quantas apreensões na nossa própria vida espiritual, quantas quedas, quantos sacrifícios, quantas displicências também. Será que eu vou salvar a minha alma? Será que a morte vai chegar e me encontrar em pecado mortal? Meu Deus! Então todo esse medo, de toda essa crise pela qual passa o mundo, passa a igreja, e também nós passamos no dia a dia, isso nos enche de apreensões e nos enche também de medo. E o tempo do advento é para nos mostrar Jesus. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, como diz Jesus. Ele vem com todo o poder e majestade. Ele está presente. Ele é quem guia o mundo. Embora os homens façam tantas coisas, o governo do mundo existe. E quem faz é Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da história. E Ele vai permitindo certos disparates, mas Ele continua governando. O reinado de Jesus existe, está aí. Ele é um rei destronado, como dizem, mas por acaso ele é tão fraco que ele é jogado para fora do trono e fica por isso mesmo? Não. Ele faz confluir em todas as coisas para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Não foi tirado do trono. Querem tirar. Mas se nós dizemos que Jesus saiu do trono, nós vamos dizer que as forças do mal estão vencendo e de que ele é fraco, que se deixa destronar. Não. Até quando ele estava na cruz, parecendo um derrotado, ele estava ali governando e cuidando de tudo, porque ele é rei, ele tem todo o poder. Por acaso eu vou dizer que Jesus hoje não usa mais o seu poder de cuidar do mundo? Ele permite o mal. E Deus permite o mal, porque Deus respeita a liberdade humana,
mas Deus tira sempre do mal um bem. E ai daquele que se deixa levar pelo mal. Então o pensamento que a igreja nos coloca hoje, nesse tempo do advento, não é um pensamento de medo ou desespero diante de tantos problemas que nós vemos, que nós enfrentamos no mundo, na igreja e nas nossas vidas, mas é o pensamento da esperança. Tempo do advento é tempo de esperança. E reconhecendo a ação e presença do Espírito Santo na igreja e nas nossas almas, porque nós fomos batizados, somos filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo. Por isso nós não nos desesperamos, nós ficamos preocupados, mas a única preocupação que temos que ter é com a salvação das nossas almas e com a salvação de tantas almas que estão caídas no inferno. Esse cuidado temos que ter, essa preocupação sim, mas não o desespero. Desespero por algo que pode vir ou não. Quantas tragédias já foram anunciadas e não aconteceram. E vamos ficando tão preocupados e apreensivos que terminamos o tempo todo esperando algo que pode vir ou não. Nós temos certeza de uma coisa, de que Deus nosso Senhor nos ama e quer nos colocar unidos a Ele. Então temos que nos preocupar sim com o fazer a vontade de Deus e levar Deus nosso Senhor a todos os lugares. Isso significa levantar as nossas cabeças. Mas Jesus nos fala uma outra coisa muito importante dentro desse contexto, que é a necessidade da vigilância e da oração. Vigiai, pois, e orai em todo o tempo, para que possais comparecer diante do Filho do Homem. Contemplando o Evangelho, nós vamos ver muitas vezes Jesus falar da vigilância. Vigiai e orai, lá no Horto das Oliveiras, diante de toda aquela situação em que ele se encontrava. Fala para os apóstolos que dormiam. Bem-aventurado o servo que, quando o Senhor voltar das núpcias, achar vigilante. Se o homem soubesse a hora em que viria o ladrão, ele vigiaria. A vigilância é tão importante e necessária na nossa vida espiritual. Devemos sempre estar atentos. O vigilante não dorme, não cochila, no sentido moral, espiritual, está sempre atento. O vigilante não se deixa levar pelo seu sentimento excessivo de segurança. Eu já estou seguro. Cuidado que é aí que você cai. Cuidado. Isso até do ponto de vista espiritual, do ponto de vista eclesial. Nós vemos hoje, por exemplo, sem as pessoas perceberem, dentro da igreja surgirem muitas seitas, muitos grupinhos que se fecham e se colocam em torno de líderes carismáticos, carismático no sentido genérico, mas de líderes carismáticos que se colocam como se fossem a salvação de tudo. E o que caracteriza a seita é ser um corte, daí vem a palavra seita, é um corte. Só a salvação é para poucos e esses poucos somos nós. E quem não estiver no nosso grupo ou não pensar do nosso jeito, não está salvo. Isso foi sempre assim na história da igreja. Sempre assim. E muitas vezes o grupo começa bem, mas por causa da vaidade ele se acaba, se destrói. Foi sempre assim. Peguem a história da igreja, vocês vão ver isso se repetir inúmeras vezes. É tipo filme já repetido. Então nós temos que ter esse cuidado para nós não nos arvorarmos de já estou salvo, já conheço tudo, já sei de tudo, porque é nessa hora que o demônio arma a cilada e depois se puxa o tapete e você vai ser humilhado diante dos outros, sem falar nos inúmeros prejuízos que você pode causar com relação à salvação das almas, inclusive a sua. Digo isso com experiência já de quase 40 anos de padre, experiências de conhecer um pouquinho os meandros da história da igreja, toda a história. E a gente vê
que não tem muita coisa nova embaixo do sol. O demônio, ele não é nem um pouquinho criativo, ele só repete tudo aquilo que ele vem fazendo desde Adão. Como diziam os nossos antepassados nordestinos, desde que Adão era menino. Quer dizer, antes mesmo de Adão existir, o demônio já aprontava, né? Por isso Jesus disse: vigiai, vigiai, seja atento, esteja sempre pronto a atender ao chamado de Deus, sempre pronto. Quando o anjo foi visitar Maria, ele encontrou Maria vigiando. É preciso estarmos sempre vigilantes, inclusive com relação a nós mesmos. Quem está de pé, cuide que não caia. Cuide que não caia. Sem falar no fato de as pessoas, por exemplo, ficarem julgando as outras. Isso muitas vezes hoje dá ibope. Na internet dá ibope. Se você começa a criticar, o número de likes aumenta assustadoramente. Mas se você começa a falar coisas mais tranquilas, sem críticas, de modo muito mais catequético, esclarecedor, isso não dá ibope. Mas se você começa a falar, criticar, nossa Senhora, pegue um escândalozinho qualquer aí e coloque lá um pequeno vídeo e faça um comentário e faça mostrando que você tem uma sabedoria imensa, um conhecimento imenso, né? E que muitas vezes não tem, mas você vai ver como isso vai dar comentários e vai dar likes e vídeos assistidos, etc, etc. Porque o povo vive em busca disso, não de profundidade, de mudança de vida. Então muitas vezes isso projeta quem faz, dá projeção e alimenta os interesses e a vaidade. Então temos cuidado com isso, porque sem a gente perceber, o diabo vai preparando pequenas armadilhas e a gente vai caindo. E ele conhece o nosso ponto fraco, e aí ele vai impedindo que eu olhe para o meu ponto fraco e me corrija, enquanto eu fico me deixando levar por outras coisas que ele me coloca como atrativo. Por isso, vigilância em tudo. E digo também como sacerdote, porque o sacerdote é uma pessoa pública e também é tentado a isso. Cuidado. E cada um de nós. E hoje cada um pode se tornar público devido às grandes plataformas que existem. E Jesus fala: vigiai e orai, orai sem cessar. Então, a oração como encontro com Deus, a oração como momento de comunhão com Deus, a oração que toca no coração de Jesus. Por isso precisamos, nesse tempo do advento, combater a nossa displicência espiritual e combater essa falta de oração. Nós só vamos vencer o medo alimentando a nossa esperança pela vigilância e pela oração. Por fim, para concluir, não ficar muito extensa essa homilia, é um terceiro ponto para a nossa reflexão, que é a necessidade que nós temos de cultivar o temor de Deus. E a Bíblia fala muitas vezes desse temor. Jesus fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É uma sacudida para termos temor, mas o temor de Deus, não o medo vão, mas o temor de Deus. E aí, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus. Vivamos, de São Paulo, com temor e com tremor. Das Ezequias, o padre reza lá: tremo e temo, na lembrança desse juiz apertado. Então, temor de Deus. Profeta Isaías: início sapiência timor domini. O temor do Senhor é o início da sabedoria.
O próprio ladrão na cruz, o que se converteu, chamando a atenção do outro, nem assim tu temes a Deus. Olha só. Então é preciso ter o temor. E o temor nós entendemos de duas maneiras, em dois aspectos. Primeiro, aquele que nos faz olhar Deus como juiz, e como juiz justo, e que nos leva a temer os castigos por causa dos nossos atos. Por isso, esse temor de Deus, ele me leva a ter cuidado para não cair, porque se eu cair, Deus vai exercer sua justiça, embora seja misericordioso, mas hoje se fala tanto em misericórdia e se fala pouco em justiça, mesmo dentro da igreja. A igreja usa muito misericórdia. Então, não vamos condenar os erros, porque a igreja é misericordiosa, vamos mostrar a verdade. Ótimo, mas não vamos nos esquecer que é por falta de os erros serem condenados que nós chegamos ao estado que chegamos hoje na igreja. Não só não foram condenados muitos erros, como quando foram, protelaram tanto a condenação que já tinha espalhado um grande mal, sobretudo no campo teológico. Então, vamos temer a Deus, temer o pecado, porque o pecado, ele pode nos trazer o castigo de Deus. Mas o segundo aspecto do temor, que esse é o mais sobrenatural, embora o outro também o seja, que nos pode levar à conversão, mas é o temor amoroso. O temor de um filho que não quer ofender ao pai porque o pai o ama. Esse é o chamado temor filial, e é esse temor que o Espírito Santo nos dá como um dom. Foi esse o temor de José do Egito, lá no Egito, quando a mulher de Potifar quis seduzi-lo. Ele: não posso fazer isso contra meu Senhor que me vê. Foi esse temor daquela mulher israelita, a Susana, a casta Susana, que lá apreendida e assediada por 2 juízes para pecar com ela preferiu a morte do que pecar, embora não tenha morrido, mas preferiu ser vilipendiada e até denunciada falsamente para não pecar. Esse era o temor do Senhor. O temor de uma Santa Maria Gorete, que preferiu ser martirizada, preferiu ser ferida de morte, e como foi? Para não pecar contra a castidade com aquele Alexandre. Esse é o temor que nós pedimos a Deus. Então, nesse tempo do advento, olhamos o medo, que é diferente de temor, o temor do Senhor, o temor de Deus, mas olhamos a esperança, com uma consciência plena das nossas obrigações. Por isso vamos vigiar e orar, sempre, sem cessar, e pedir a nosso Senhor que nos envie, que nos dê esse temor, para não cairmos no pecado e fazermos a vontade de Deus. Peçamos essa graça a Maria Santíssima, que nesses tempos é tão mostrada pela sua Imaculada Conceição, mas também pela sua ação diante do anjo, né? Eis aqui a serva. Peçamos a ela essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.